Bom dia, pessoal. Vou fazer aqui um vidinho sobre Israel e Palestina, aquele formato mais comprido, estilo podcast, dá um pause e ouve depois. Esse é um conflito que precisa de bastante tempo, ele é um conflito muito complexo. Bastante gente tem vindo procurar informação sobre. Tem muita coisa ruim circulando na internet, e daí eu já deixo um aviso. Isso aqui vai ser um panorama geral, tá? Vai ser algo mais generalista. Eu estudo o Oriente Médio faz bastante tempo, eu trabalho faz 4 anos lá, eu vou sempre, enfim, quase todo mês eu vou ao Oriente Médio, já fui para Israel, etc. E ainda assim eu não me considero um especialista no conflito Israel-Palestina, porque realmente tem muitas coisas, muitos fatores que são mais profundos e precisam realmente ser explicados, enfim, de uma forma bem ampla e complexa, porque o conflito merece isso. São pelo menos 75 anos de história desse conflito, e se a gente só pegar a parte recente, ainda tem coisas que vão mais para trás, se a gente for falar de religião e cultura. Mas, enfim, enfim, durante o mestrado de segurança internacional que eu fiz, esse foi um dos temas que eu estudei. Então isso me deixa um pouco mais confortável para falar sobre o tema, mas ainda assim deixo avisado, procurem especialistas sobre o assunto para se aprofundar em conteúdo realmente, né, de gente que trabalha no dia a dia com isso. Dito isso, eu vou fazer aqui uma breve introdução para quem está realmente buscando aí um panorama geral, se situar e saber para onde ir a partir disso. Então, isso aqui não é um ponto final, é um ponto de começo. Acho que a coisa mais importante para a gente começar de tudo, independente qual tipo de conteúdo você vai consumir depois, é separar os atores. A gente tem Estado de Israel, é um ator. A gente tem o povo israelense, que é diferente do Estado de Israel. A gente tem o povo judeu, que é maior ainda. E a gente tem o povo palestino, que é outra coisa. E a gente tem o Hamas, que é ainda outra coisa. Isso para nem entrar no governo palestino. Então, é importante separar porque cada um desses atores vai ter uma opinião diferente, não é nem uma opinião, é uma posição diferente em relação a tudo que tem acontecido, tá? Então, a treta que tá acontecendo agora, basicamente, vamos resumir bastante, seria entre o Estado de Israel e o Hamas. O que eclodiu. Agora a gente vai pro mais profundo. O Estado de Israel vai ser um ator que é extremamente focado na segurança do território, do país. Ele é fundado sob preceitos sionistas, que é basicamente dizer o Estado de Israel para os judeus. E esse é nosso lugar, enfim, é um conceito mais radical do judaísmo. E tem, principalmente o governo atual, existiram outros governos com outras instâncias, mas o governo atual do Netanyahu é muito focado na segurança do Estado de Israel. E o Estado de Israel, o aparato com suas forças armadas, vem cometendo ao longo de muitos anos severos crimes que são condenados por diversas organizações e países do mundo todo, direitos humanos, porque são crimes contra o povo palestino. Isso é uma coisa. Isso quer dizer que o povo de Israel comete esses crimes? Não, isso é o Estado de Israel. Você pode ser, e inclusive, a famosa frase, tenho amigos que são, você pode ser um cidadão de Israel e não concordar com as ações do governo israelense. Isso é uma coisa que quase ninguém fala, mas é que nem você pode ser brasileiro e discordar das ações do governo brasileiro. O governo israelense e o povo israelense não são a mesma coisa. Assim como o povo judeu e o povo israelense também não são a mesma coisa. Porque você tem israelenses que não são judeus
você tem israelenses árabes, você tem israelenses muçulmanos, você tem israelenses cristãos, você tem israelenses que não são absolutamente nenhuma religião, enfim, e que moram no estado, né, no país Israel, lugar geográfico. Isso é uma coisa. Então, Estado de Israel, povo israelense, você pode ser igual pluralidade, igual ao povo brasileiro, você pode ser diversas coisas dentro do país Israel. Isso é o povo israelense. Existe uma parte, de fato, que é uma parte majoritária, muito majoritária, que é judeu. E uma parte que não é majoritária, mas é significativa principalmente nas principais cidades, que são judeus ortodoxos. Ok. E isso é uma composição da população. Bem, aí você tem o povo judeu, que é muito maior que Israel. Você tem povo judeu no Brasil, você tem povo judeu na Europa, você tem povo judeu nos Estados Unidos. E o povo judeu vão ter em maior ou menor grau uma ligação com Israel. Tem gente que nem se conecta, tem gente que se conecta bastante, gente que foi morar anos em Israel, que estudou em Israel, enfim, e tem gente que não se conecta com Israel. E daí diversas opiniões também. Tem judeus que são pró a libertação da Palestina, tem judeus que não, enfim, é muito diverso. E daí tem o povo palestino. O povo palestino é aquele que é originário da Palestina. A Palestina, antes de existir Israel, era o território todo onde a gente vê o mapa ali. Então você tem o povo palestino histórico, tem gente que nasceu depois, nos novos territórios, enfim. E daí, depois disso, você tem o Hamas. O Hamas é uma organização armada por alguns países classificado como terrorista, por alguns países classificado como uma organização política, que tem adotado diversas vezes, de novo, de táticas terroristas. Resumindo, o Hamas. Que é diferente do povo palestino. É a mesma coisa que eu falar pra você, o povo brasileiro e o PCC é a mesma coisa. Tipo assim, não é. Muita gente do povo palestino vai contra as ações do Hamas. Não acha que é o certo. Até porque toda vez, e isso você pode abrir um Google, qualquer coisa, você pode ligar a TV agora. Toda vez que o Hamas conduz um ataque, pequeno que seja, que afeta uma coisa, enfim, qualquer coisa que o Hamas ataque, Israel replica de uma forma muito maior. Israel tem todo um aparato militar, todo um aparato de segurança que julgo dizer que é um dos melhores do mundo, altamente armado, altamente capaz. Enfim, tem um dos sistemas de segurança mais avançados do mundo, tecnologicamente falando. Então, quando o Hamas faz um ataque, Israel replica de uma forma muito desproporcional, no sentido de mísseis, ataques com tanques, incursões militares, e isso, enfim, vou chegar nisso depois. Então, para muita parte do povo palestino, fala assim, cara, para, Hamas, porque toda vez que vocês vão lá, a gente sofre em dobro, assim, nós, população que estamos aqui, sofremos em dobro a retaliação. E isso é uma das grandes críticas, por exemplo, de várias organizações internacionais ao Estado israelense. Tipo assim, vocês perdem 2 civis, por exemplo, 2 civis são mortos, ou 5, ou 10, e a reação de Israel é bombardear, por exemplo, Gaza, que é uma das regiões mais densamente densamente populadas do mundo. Então muito densa, a população lá é realmente muito densa, muito concentrada. E você bombardeia aquilo e mata diversos civis, que não tem nada a ver com a paçoca. Absolutamente nada. Israel bombardeia escolas, hospitais, enfim, são inúmeros crimes realmente que foram cometidos pelo Estado de Israel que são condenados, igual eu falei, internacionalmente.
Ponto. Isso justifica o Hamas ir lá explodir pessoas em Israel? Não. Não justifica, tá? Só para alguém achar que eu tô defendendo o Hamas, não estou. Tentando botar os pingos nos is e explicar, tipo, o que é o quê. Acontece que essas ações do Estado, de novo, Estado de Israel, acabam sendo um grande tiro no pé. Porque toda vez que Israel entra no território palestino, comete todos esses crimes, tipo assim, continua oprimindo a galera, continua bombardeando Gaza, enfim, respondendo de uma forma totalmente desproporcional, você vai criando mais e mais e mais gerações de jovens palestinos, porque a população da Palestina é muito jovem, não tem... Pessoas mais velhas ou tentaram sair ou morreram, enfim, a população é realmente muito jovem da Palestina, você pode procurar o índice demográfico. Você cria gerações e mais gerações de pessoas totalmente frustradas, que perderam familiares, que perderam tudo, que perderam casa, que perderam sonhos, perderam o braço, perderam a perna em ataques de Israel, e essas pessoas vão ficar muito mais propensas a se radicalizarem. Isso é uma coisa. Segunda coisa é falar da própria formação do Estado de Israel, como aconteceu, e do regime de apartheid que acontece hoje lá. De novo, Gael, você está justificando as ações Hamas? Não. Estou tentando dar uma base para o que acontece, para entender o conflito, que é, de novo, enfim, vamos botar aí 100 anos atrás. A formação do Estado de Israel acontece ali depois da Segunda Guerra Mundial. E ele é traçado, basicamente, pela Inglaterra e pela França, num acordo que chama Sykes-Picot, onde eles desenham as linhas e falam: agora, povo judeu, esse é a morada de vocês. Aí, depois disso, acontece a independência de Israel. Estou resumindo bastante, tá? Procurem de verdade conteúdo sobre isso. Tem aí o Xadrez Verbal, tem diversos... o História FM, são 2 podcasts muito bons, que tem podcast sobre a formação do Estado de Israel. Aí, basicamente, depois da formação teórica do Estado de Israel, ele começa um processo de ampliação ao longo dos anos, e que cada vez que existe um conflito, Israel se expande, tira mais palestinos do território e expande mais seu território formal de Israel. E daí, quando existem diversos acordos internacionais, falam assim: tá, então vamos tentar a solução de 2 estados, que é tipo assim, definir: Israel, você é para a esquerda, e Palestina, você é para a direita. E isso falhou diversas vezes, porque justamente Israel se recusa a dar um dos territórios de volta, ou vários territórios de volta. E ainda assim, se você argumentar, tipo assim, mas Israel é tão pequeno, né? Tipo assim, eles têm direito de ter um espaço maior para todo o povo judeu. Vamos supor que a gente use esse argumento. O problema é que mesmo nesses traços mais novos, Israel ainda assim entra nos territórios palestinos e cria colônias. Então, se você olhar o mapa, hoje em dia está permeado, tem diversos pontinhos de Israel dentro do território palestino, que são assentamentos de Israel, que eles vão lá e constroem condomínios fechados dentro. E isso impossibilita a paz de diversas formas, porque você fala assim: como é que você vai traçar e falar assim, aqui é que você, aqui sou eu, se agora, de repente, está tudo poroso e está tudo misturado, o que é o quê? Entendeu? Então, isso é uma coisa que dificulta muito a paz. Aí, segundo Israel vai lá e define, então, de novo, quando você vai para lá, você vê que esses territórios são muito porosos, né? De repente, você passa para o território da Cisjordânia, que é para lá do Rio Jordão. Então, Transjordânia, Cisjordânia é onde é hoje o território palestino, mais Gaza. E você vê que esse é muito poroso, então Israel basicamente toma conta de todo o território, que é Israel formal mais Cisjordânia, onde ele tem, teoricamente, na prática, né, não é teoricamente, mas na prática, tem o poder de controle sobre essa região. E
e delimita áreas, tipo H1, H2, enfim, tipo, e cria leis, então, diferentes, de diferente tratamento para cidadãos israelenses e para cidadãos palestinos. Só que isso é no território todo. Então é muito difícil essa situação também, porque existe na prática uma situação de apartheid, onde o povo palestino é tratado de forma diferente, tem muito menos direitos, não tem livre circulação. Para dar um exemplo, a faixa de Gaza, se você abrir o Google Maps de novo, vai olhar, ele é um retângulo dentro do Estado de Israel. Para onde? Para entrar coisa, sair coisa, entrar gente, sair gente, você precisa da autorização de Israel. Então, muitas organizações classificam isso, na verdade, como a maior prisão a céu aberto do mundo. Porque Israel controla Gaza. E é muito difícil, muitas vezes, igual eu falei, tem hospitais em Gaza que já foram destruídos por Israel. Aí as pessoas de Gaza, por exemplo, precisam sair para se tratar em Israel, ou seja, na Jordânia, onde for. Só que para sair de lá precisa de autorização do governo israelense, porque precisa atravessar o território israelense. Muitas vezes elas não conseguem essa circulação, você não tem direito de circular. Então você fica preso num espaço que é super pequeno. E isso é uma situação complicadíssima, porque, de novo, o Estado de Israel tá aqui, Gaza é aqui, a Cisjordânia, que é a outra parte da Palestina, tá aqui, e para cruzar de um lado pro outro você precisa passar por Israel. E você não tem essa livre circulação, então na prática você tá meio que preso. Ok, isso é uma ótica, tá? Bem básica do porquê acontece o que acontece, o povo palestino se frustra muito e existe uma tendência mais fácil à radicalização por causa de diversos conflitos repetidos e diversas agressões e opressões para... Isso não sou eu, Gael, falando, eu acho que é isso que acontece. Tipo assim, é documentado, você tem o Estado de Israel sendo condenado diversas vezes em instâncias jurídicas internacionais, por diversas instâncias diplomáticas internacionais, porque isso acontece. Se você vai, você vê como acontecem as coisas de fato, e isso é um fato. Estado de Israel. Da ótica agora, vou mudar um pouco a ótica. E falar um pouco do povo israelense que mora lá. É muito difícil para eles também, então isso vai voltar para a máxima, que é, cara, quem sofre no fim das contas é sempre o povo, é o povo palestino e é o povo israelense. São civis. No meio dessa treta toda, morrem civis, pessoas que queriam provavelmente estar em paz, algumas não, mas muita gente, a maioria de quem morre, quem, cara, não tá de acordo com a situação, queria estar em paz, mas é consequência, fatalidade de um conflito que rola bombardeio dos dois lados. E a maioria desses bombardeios, você pode olhar, não tem alvos muito definidos. Morre gente. Então, você morar em Israel, você perguntar para alguém que mora em Israel, também é complicado. Para um cidadão israelita em Israel, é complicado, porque, tipo, você não sabe, você vive uma situação de insegurança, e você acaba priorizando, e então bastante parte do povo acaba votando, inclusive para o governo atual, que foca muito em segurança, e que acaba tratando toda a existência do Estado de Israel como uma questão de segurança, porque existe essa ameaça iminente e permanente de, tipo assim, quem tá em volta de Israel vai atacar a gente a qualquer momento, e a cada X meses ataca. Então é compreensível que cidadãos israelenses falem assim, cara, eu vou priorizar a segurança. Eu vou votar em quem for porque é minha família que tá em jogo. E, tipo, se rolar um governo mais mole aí e a galera vier e destruir as coisas, tipo assim, minha vida tá em risco, da minha família tá em risco. E eu vou pôr a nossa segurança em primeiro lugar, então eu vou focar aqui realmente na parte política que é de segurança e eu vou votar nesse pessoal que foca em segurança. Acontece que, de novo, como eu disse,
um dos grandes problemas é tratar o problema todo, tratar a situação toda como um problema de segurança, acaba que você constringe, tenta regular tudo, trata os cidadãos palestinos de forma diferente, vigia e pune, né? Vigia e pune, e você acaba criando, então, um regime de segregação, um regime de apartheid, em que o povo palestino é altamente maltratado em constância, o que favoriza a radicalização. E daí outra coisa, que é, igual eu falei, o Estado israelense possui um aparato militar muito grande, muito forte, enfim. O povo palestino não. Então, quando vai ter conflito, vai sempre entrar naquela dimensão assimétrica. Quando a gente chama de guerra assimétrica, de um lado você tem um Estado formal, com aparato militar, tanques, aviões e tal. Do outro lado você vai ter gente com morteiro, com fogo de artifício, com pedra, enfim. Então, o lado, né, que por exemplo vai ser do Hamas, vai atacar de forma... isso é uma tática de guerra, tá, gente? Não tô defendendo, falando que é bom, que é ruim, ou que, enfim. Você vai, com os poucos meios que você tem, tentar causar o máximo de dano possível no inimigo. Isso é a guerra assimétrica. E isso acontece, acaba que gera o que a gente acaba chamando de ataques terroristas, onde você vai atacar estruturas, lugares, onde vai causar o máximo de dano possível para aquilo que você vê que seja o seu inimigo. Vamos ver algumas outras coisas aqui. Bom, algumas dessas coisas eu tô tirando de estudos, outras eu tô tirando de visões, porque igual eu falei, eu vou sempre ao Oriente Médio, eu tenho amigos que são cidadãos israelenses, possuo outros que são amigos só judeus que não moram em Israel, amigos que são judeus que foram para Israel e voltaram, amigos que são palestinos, colegas que são árabes, mas não são palestinos. Então, eu tô tentando juntar aqui uma perspectiva de todos os lados para vocês. Que, de novo, se vocês se interessarem mais, se vocês precisarem de mais informação, se vocês acham que eu não estou dando toda a informação correta e que tudo bem, procurem mais informação, mas procurem, não aceitem, a única coisa que eu vou falar para vocês, não aceitem ninguém falando isso é um conflito simples. De um lado, Israel massacra o povo palestino e tem que morrer Israel. Ou quem vai falar assim, é muito simples a explicação, porque Israel é atacado de novo, e apesar de ser, nossa, super paciente e bom, continuam matando o povo de Israel. Também não é simples, tá? É um conflito que envolve, antes de tudo, né, primeiramente, geografia, porque os territórios não são respeitados como deveriam ser. Envolve religião, porque de um lado você acaba tendo majoritariamente um povo judeu, do outro lado majoritariamente muçulmano. Etnias, porque você vai ter o povo etnicamente judeu, você vai ter povo etnicamente árabe. Isso vai ser um fator também. Você tem aspectos culturais, né? Você tem aspectos diários do atrito, do conflito de viver ali. Você tem uma grande causa que eu ainda nem cheguei lá, que é Jerusalém. Jerusalém, que era para ser uma cidade ali dividida entre os povos, onde todo mundo deveria ter acesso e tal, que também Israel tomou para si, falar essa é a nossa capital e é nosso e ponto final. É um conflito complexo, tá? Envolve muita coisa de história que remonta ali até antes da Segunda Guerra Mundial, né? Ali, início de 1900, a gente pode começar a traçar. Se você voltar para a história bíblica, vai ser mais longo ainda. Para dar um panorama geral, para começar a falar sobre o conflito aí, tá? E eu nem tô falando, tipo, do que levou ao atual momento, tá? Porque isso é uma série de outras escaladas que envolve aí, por exemplo, incursões do Estado de Israel, de novo, dentro de lugares sagrados muçulmanos, lugares sagrados muçulmanos sendo usados indevidamente por outros grupos, enfim, igual eu falei, é complexo, envolve bastantes atores, envolve bastante coisa, e aqui eu já tô falando há quase meia hora para dar um panorama
inicial. Então, como diria Tebilu, busquem conhecimento, mas só não aceitem uma explicação fácil. Discordem de mim, mas não aceitem uma explicação simplista.